Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. Aproveitando aqui, pessoal, mandando um abraço aí, ó, para a Rita de Rezende, mandando um abraço também para o Mariano Amorim, pessoas que apoiam, acompanham a gente lá, mandaram mensagem aí na rede social vizinha. Muito obrigado pelo carinho, pelo apoio sempre. Mandando um abraço também para o Dr. Natan Sabak. Tava conversando com ele agora há pouco, né? Trocando uma ideia ali sobre Libertadores, Campeonato Brasileiro, um pouco sobre carreira também. Sempre tá com a gente aí, muito obrigado. Sempre bom conversar com você, meu querido. Deus abençoe todos vocês. E vamos lá, a gente entra agora no final de semana do Campeonato Brasileiro, né? Que é uma competição que ocorre paralelamente à Libertadores. A Libertadores ela foi quente e a Libertadores colocou vários pontos de dúvida para o Campeonato Brasileiro. Tanto o Flamengo sente hoje a necessidade de alguns atletas serem poupados, e você tem também o Pedro, que se afasta por completo do Flamengo agora, para se recuperar. Então não vai ter essa questão de, vamos colocar o Pedro de forma emergencial. Isso já foi divulgado já pela equipe. Você tem também a questão da viagem que o Flamengo faz na semana que vem. Vai para a Argentina, um duelo também difícil, e alguns jogadores hoje não estão disponíveis para o jogo contra o Fortaleza logo mais, se eu não me engano, às 19h30, correto? E do outro lado você tem, obviamente, o Palmeiras. Flamengo e Palmeiras vivem momentos dentro do Campeonato Brasileiro onde a gente tem pontos ali que podem ser definidores dessa competição. Palmeiras tomou um revés de 3-0 da LDU, tem que buscar resultado, e amanhã a gente tem que entender como que o Palmeiras pretende chegar. E isso, acredito eu, claro que se você perguntar pro Abel, se você perguntar para um membro da comissão técnica, eles não vão falar isso. Mas acredito eu que passa muito pelo resultado do jogo de hoje de Fortaleza e de Flamengo. Porque se o Flamengo vence, o Palmeiras obrigatoriamente tem que vencer. E a partir daí o Abel pode mudar a forma de propor o jogo, a sua escalação, a forma de escolher ali os atletas. Então, vamos ver. O jogo de hoje está intrinsecamente ligado ao jogo de amanhã. Vamos falar sobre isso e também outros assuntos aqui, muito pertinentes aí ao futebol. Amigos, vamos lá. Jogo rápido, aquele jogo rápido que a gente costuma colocar ali na introdução. Matéria do GE, Botafogo vive um momento de tensão interna por conta da premiação da Copa do Mundo de Clubes. Apesar de ter recebido 146 milhões da FIFA, o clube ainda não efetuou o pagamento da parte destinada ao elenco. E não há previsão para que isso ocorra. Aqui tu já começa a colocar um caldeirão fervendo dentro do vestiário da equipe, ó. O acordo firmado em janeiro de 2025 previa o repasse de cerca de 15 milhões aos jogadores, já descontados impostos e custos logísticos. No entanto, líderes do grupo cobram um valor superior, com diferença estimada em mais de 10 milhões de reais. Por que estão cobrando um valor superior? O que aconteceu nesse meio que o combinado saiu ali do... Os jogadores estão cobrando um valor superior ao que foi combinado? Mas por quê? O que eles fizeram demais para ter direito a isso? O que eles fizeram demais? Foram eliminados pelo Palmeiras nas oitavas de final? Por isso que eles estão cobrando um valor superior? Eu não entendi. Mas vamos continuar aqui, ó. Em uma reunião realizada esta semana, a diretoria propôs parcelar o pagamento em 12 vezes, alegando dificuldades de fluxo de caixa, o que aumentou o clima de insatisfação entre as partes. Fontes internas relataram que o encontro ocorreu em tom tenso, embora nenhum dirigente ou atleta tenha se manifestado publicamente sobre o impasse. Vocês entenderam o preço? Vamos lá. Há 2 anos atrás a gente viu o Botafogo começando as manobras financeiras
para poder se reestruturar, para poder se fortalecer e disputar as competições. Isso aconteceu em 2023, mesmo com a queda para o Palmeiras, mas ainda aconteceu. Isso aconteceu ano passado, que foi o ano ali de conquista de grandes títulos. Beleza? Esse ano, a expectativa do torcedor botafoguense ela era altíssima a respeito do que o Botafogo pretendia trazer ao nosso futebol. Só que o Botafogo flopou. Fez um projeto, na minha visão, errado, contando com jogadores ali como o Arthur Cabral e até o outro Arthur lá que era do Palmeiras, né, que foi do Palmeiras, entre outros jogadores como ponto definidores. Ah, esse vai ser o nosso Almada, esse vai ser o nosso Luiz Henrique. Não foram, não eram, não são, nunca serão. E nós falamos isso aqui. Que se o Botafogo tivesse contando com o Arthur ou o Cabral para definir o jogo, eles estão enrolados com os dois Arthur. São jogadores ali de medianos para baixo. E isso eu falo para vocês porque jogaram pelo Palmeiras, passaram pelo Palmeiras. Então, nós temos aqui o conhecimento da causa. O que aconteceu? Esse ano o Botafogo teve um desempenho pífio, um desempenho ruim. Eu até acho louvável o fato de ter escolhido o Ancelotinho para trazer, é uma ideia ali, né? Vamos ver um pensamento diferente, alguém que tem um know-how de experiência com o pai, só que pelo visto, na hora dele mostrar, de colocar na mesa, a coisa não funcionou. Ele não consegue nem motivar o elenco de forma assim, sabe? Vamos lá, vamos chegar firme, faca no dente. Nem isso, nem essa postura os jogadores parecem ter com o técnico no comando. É o preço, às vezes, de você tentar acelerar as coisas. Você acelera demais, você leva a expectativa muito alta e depois você não consegue manter isso. E agora, pelo visto, o fluxo de caixa não consegue nem financeiramente manter isso. Tá? Informação aqui do GE. Outra informação que eu quero trazer para vocês. O André Carrillo, né? Alguns chamam de Carilho. André Carrillo, André Carilho, enfim, sei lá, André Baralho, não sei. Ele tá voltando. Ele tá voltando de lesão ao Corinthians. E você deve estar falando assim, Neto, que bom, tal, né? O cara se recuperou, mas e aí? E aí que ele deu uma entrevista ao UOL. E obviamente que foi perguntado sobre a lesão dele. Que ele se machucou no jogo do Palmeiras, contra o Palmeiras, lá no Allianz. E aí os caras eles já querem conectar a questão do gramado sintético à lesão do cara. E o atleta deu uma resposta muito íntegra. Parabéns ao atleta. Parabéns ao atleta pela sinceridade. É essa sinceridade aqui que a gente precisa também lá no bastidor da arbitragem. É por isso que eu falo pra vocês que o Palmeiras precisa furar a bolha dessa questão de arbitragem. Porque a gente precisa dessa sinceridade aqui. Olha o que ele falou sobre o gramado lá do Allianz, ó. Ele falou o seguinte, ó, foi má sorte. O cara caiu em cima do meu pé. O gramado não teve relação alguma com a minha lesão. Atleta do Corinthians. Poderia muito bem puxar a sardinha, né? Mas preferiu ser honesto. Preferiu ser sincero. Preferiu ter uma abordagem ali ética. Afinal, ele é um profissional. Ele não sabe o dia de amanhã. De repente, o dia de amanhã, não sei. Pinta uma proposta pra ele no Palmeiras e aí ele sabe o dia de amanhã. Então ele não vai ficar entrando na onda aí de mídia querendo fazer picuinha, querendo fazer intriga. Quando foi questionado, já respondeu na lata. Foi má sorte, o cara caiu em cima. O cara caiu em cima, não tem relação nenhuma com o gramado. Tá? Então, bom retorno aí pro jogador do Corinthians. Vamos pra vinheta? Vinheta tarde hoje, hein? Mas bora lá. E meus amigos, a Black Friday já está aí. E nós aqui como embaixadores da Golcase não podemos deixar de alertar vocês de que, ó, as garrafas Fresh já estão na Black, viu? Garrafas da Golcase personalizadas para manter a sua água, a sua bebida sempre geladinha. E você pode utilizar o nosso cupom também aí do Opina Porco. Tô colocando mais algumas estampas aí para vocês
terem uma noção, você pode utilizar para qualquer produto, então não deixe de utilizar o cupom lá. Além disso, você tem uma série de descontos a partir de R$ 99, você já tem o seu desconto, compras parceladas a partir de R$ 200 e também personalização ali dos seus produtos. Pode fazer também lá na GoCase, tá bom? GoCase, galera, tamo junto, não deixe de utilizar o nosso cupom aí, Opina Porco. Meus amigos, vamos lá. O jogo nem chegou ainda. O jogo do Palmeiras é amanhã às 20h30 e o Cruzeiro já tá fazendo pressão na arbitragem. Um perfil aqui nas mídias sociais, seguido por vários torcedores cruzeirenses, já colocou aqui, ó. Pressão na arbitragem do Palmeiras é absurda, dentro e fora de campo, diga-se de passagem. Essas avançadas dos jogadores no juiz são absurdas. O Everton, então, é bizarro. O Brasil viu ontem, falando do jogo da LDU, né? O que eles são sem ajuda. Isso tem que acabar. Hashtag no grito não. Com o perfil oficial do Cruzeiro marcado aqui. Então, o jogo já começou. Nos bastidores, o jogo já começou. É importante a gente ter atenção a esse detalhe também pra gente não cair nas armadilhas, pra gente não cair ali no clima quente do jogo. Eles estão querendo esquentar o clima. Quando você esquenta o clima, você tende a picotar o jogo, que vai acontecer amanhã, e isso não pode acontecer, tá bom? Então a gente não pode cair nessa pilha aqui. E meus queridos, vamos lá. Temos aí notícias a respeito da questão ali da venda do Maracanã. E eu vi que é um assunto que muita gente está questionando. Você tem ali uma abordagem diferente de opiniões, ponto de vista divergindo ali de uma pessoa para outra. Existe um senso comum de que a compra do Maracanã é um bom negócio. Existe um senso comum entre torcedores ali, flamenguistas e até torcedores tricolores também, falaram sobre essa opção, porque afinal eles dividem essa concessão também, de que a compra do Maracanã é uma boa ideia. Obviamente, para os torcedores tricolores, o Flamengo comprar o Maracanã não é uma boa ideia. Mas eles enxergam que se o estádio for colocado à venda, viabilizar isso pode ser interessante. Embora você tem que entender também a demanda dos números de torcedores dentro dos seus jogos para isso. Vamos pegar ali um ano inteiro. Qual que é a média de público por jogo do Fluminense dentro do Maracanã? É importante enxergar isso, porque isso pode ser também um fator determinante. Operacionalizar um estádio não é barato. Não é barato. Então você tem que ver a viabilidade disso. Afinal, estão falando aqui do valor de 2 bilhões de reais, então não é um investimento barato. Além disso, todo o processo de benfeitoria dentro da estruturação ali do estádio. E lá no Netflu, que é um site de torcedores tricolores, eles falaram sobre isso. Então vamos dar uma olhada aqui na matéria. Na última quinta-feira, deputados estaduais do Rio de Janeiro aprovaram a inclusão do complexo do Maracanã em uma lista de imóveis que poderiam ser vendidos pelo governo do estado do Rio de Janeiro, em matéria publicada pelo jornal O Globo. Cabe destacar que estudos recentes indicam um valor de 2 bilhões ao complexo. E segundo o relator do projeto, o Flamengo vê com bons olhos a venda. E aí o relator do projeto falou o seguinte, ó, isso foi comentado e o Flamengo me pareceu ver com bons olhos. Vemos que é o único clube com capital financeiro e de público para manter o Maracanã de pé. É aquilo que a gente falou. Você tem que observar também a demanda daquilo para o seu público, né? Pode-se ainda colocar uma condicionante na venda, de que outros clubes possam usar, sob o pagamento de locação. Nenhum outro clube conseguiria fazer a gestão do estádio. Ou seja, para ele estar falando isso, é que a gestão desse estádio ela é muito cara. É muito cara. Mais cara eu acho até que o padrão, porque estamos falando de um estádio com capacidade maior, tem um perímetro maior de ocupação, enfim. Vários e vários fatores aí. A matéria diz que o relator é próximo de Rodrigo Bacelar, presidente da Alerj, que é pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro em 2026, portanto um rival do atual prefeito da cidade.
É comentado, portanto, que a tal inclusão do Maracanã na lista pode ter relação com os bastidores da disputa eleitoral. As suspeitas aumentaram mais quando há uma semana o presidente do Rubro Negro, o BAP, fez uma reunião com o Bacelar e deputados da CCJ, quando tal tema foi colocado em discussão. Em contrato, Fluminense e Flamengo têm concessão do Maracanã e do Maracanãzinho até o ano de 2044. E aí você tem a opinião de alguns torcedores tricolores, né? Alguns até reclamando, né? Falta de ambição num clube, de uns anos para cá o Flu se apequenou e o pior se conformou com isso. Eu não serei hipócrita, outro torcedor falou aqui, ó, buscar garantir o Maracanã, ainda que em uma parceria, não acho e continuo não achando errado. Infelizmente no RJ ninguém é confiável. Se fosse Vasco ou outra equipe ia acontecer a mesma coisa. Isso aqui tá tendo uma visão mais imparcial, né? E aí o pessoal tá trazendo aqui uma abordagem mais política também, enfim. A galera tá trazendo uma abordagem bem política aqui. Vamos lá, galera. Em primeiro lugar, eles colocaram aqui um estudo que estima-se que vale 2 bilhões. Você tem que tentar entender esse estudo. Tá, qual que é a base referencial desse estudo? Localização, name rights, capacidade ali de venda de ingressos, de acordo com um determinado ticket médio. Então você tem que entender o estudo, tá? O valuation você tem que entender como ele foi constituído, como ele foi criado, para a gente poder ter uma base ali sólida para poder falar sobre isso. É algo complexo, é algo que envolve muitas variáveis. Muitas variáveis. Quando você pensa no custo de levantar um estádio do zero e toda a questão ali de descontaminação de terreno e tudo mais, talvez a compra do Maracanã ela seja mais viável. É um estádio pronto. Ah, Neto, mas ele é um patrimônio tombado. Tá aqui, ó. O Maracanã é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional desde os anos 2000. O que significa isso? Significa que, obviamente, qualquer tipo de reforma e benfeitoria que for realizada dentro do estádio, ela precisa ser aprovada. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui na minha cidade, a gente tem um imóvel que foi tombado. Até é uma área grande, numa boa localização da cidade. Até falou-se de construir um parque temático aqui uma época, muito tempo atrás. Só que aí tombaram isso. E quando tombou, todo mundo, né? Ah, nossa, fica essa velharia aí. Os caras tombaram, não vai poder fazer nada. Galera, tombar não significa não poder fazer nada. Não é isso. Até porque depois disso, várias benfeitorias foram realizadas. Melhoraram a estrutura, climatizaram o lugar e hoje em dia a gente tem o Festival Internacional de Teatro que acontece aqui na cidade. E muitas pessoas vêm pra cá pra assistir e acontece nesse local. Então esse local, amanhã mesmo vai ter um show. Minha sobrinha tá vindo pra cá porque amanhã mesmo vai ter um show artístico aí na cidade que vai ser lá, que vai acontecer lá. Então lá ficou um lugar muito bonito agora, muito agradável de frequentar, muito gostoso. Ficou legal, eles reformaram, fizeram uma série de benfeitorias. Reforçaram a parte estrutural, porque era um prédio já antigo, né, um prédio mais velho. Então, o fato de ser tombado não significa que você não pode melhorar, que você precisa de uma aprovação. Mas isso, se a gente for observar, se você vai lá e compra um apartamento, você precisa também entender o que pode ser feito ou o que não pode ser feito nele. Você não pode sair por aí, vou quebrar essa coluna aqui, essa parede aqui, tá tudo certo. Não, você não pode fazer isso. Tem normas ali também que orientam isso. Aqui no espaço da nossa casa, dependendo do que você quiser fazer, cara, você tem também que avaliar como isso vai ser feito. A gente tem regras em todo lugar para fazer tudo. O fato de ser tombado, eu não vejo algo assim como uma parada muito negativa. Agora, existe essa questão política. Até onde isso vai estar amarrado com esse elo político? O que esses caras vão querer em troca para, de repente, mobilizar uma venda como essa?
tirar o custo operacional das costas do governo, em termos ali de recurso público, é bom? Pode ser interessante, só que você precisa entender como que vai ser realizado isso. Você precisa entender. Porque hoje o estádio do Maracanã é um palco público. Quando você vender ele, vai ser, por exemplo, do Flamengo. O Flamengo vai mandar lá. Como vai ficar as concessões com as outras equipes? Tem uma cláusula aqui específica sobre isso? Se eventualmente tiver uma Copa do Mundo querer utilizar o estádio, o governo viabilizou uma Copa do Mundo, como vai pagar o Flamengo para utilizar esse estádio? Então é uma série de coisas, galera. É muito complexo esse assunto. Mas pode ser interessante. Porque você reformar algo que já está construído é mais fácil do que você começar algo do zero. A reforma do Allianz, né? Quando o Palmeiras deixa de ter o Parque Antártica e começa a construir o Allianz, ele deixa uma arquibancada escondida. Até hoje, dentro do Allianz, tem uma arquibancada escondida. E por que essa arquibancada está lá escondida? Porque quando foi fazer o processo de reforma, burocraticamente falando, em termos ali de legislação municipal da cidade de São Paulo, ela era menos amarrada e menos burocrática que você construir algo do zero. Então, se o Palmeiras demolisse todo o estádio e erguesse um do zero, ia ser considerado uma nova obra. Isso iria incidir em normas ali dentro da prefeitura, dentro da legislação municipal, que iria travar um pouco tudo isso. Você precisaria de uma série de alvarás, etc, etc. Aquela burocracia que você já conhece. Então o que o Palmeiras fez? O Palmeiras deixou uma arquibancada escondida. Hoje, debaixo do Allianz, quando você entra ali pelos portões laterais, sem ainda o acesso ao estádio, você vê uma arquibancada antiga do Parque Antártica. Acabou até virando um símbolo aquilo, né? Ó, tá vendo essa arquibancada aqui? Então, é lá do Parque Antártica e tal. Acabou até virando um símbolo ali na visitação ao estádio. Mas eles se viabilizaram por causa disso, porque a burocracia de você reformar é mais fácil do que de você construir. Então, pensando em tudo isso, talvez sim seja interessante para o Flamengo adquirir. Agora, você precisa ver a viabilidade de tudo isso. Metrô, localização, as concessões que estão lá, qual o impacto real dessa questão de tombar para um estádio de futebol. Lembrando que ele já é um estádio adequado ao padrão FIFA, e isso facilita também uma parte do processo, melhoria da infraestrutura. Você tem que ver todo o custo, tem que fazer toda a matemática. Tá bom? Mas é uma viabilidade. Ah, né, tem o terreno lá que o Flamengo comprou. O Flamengo pode vender o terreno novamente. Agora, não dá pra fazer aquele negócio de hotel, não dá pra fazer todo aquele complexo que o Flamengo quer fazer lá no gasômetro. Não dá. Mas, aí você tem que colocar na balança. Coloca a sua opinião aí sobre isso. Falando nisso, o jornalista lá do canal lá que falou do Danilo lá, ele deu uma resposta, né? Na boa, eu acho que aquela resposta dele foi pior. Porque ele falou que o termo roubar, ele quis dizer na boleiragem. Ele falou que quem acompanha o futebol vai entender o que ele quis dizer. Eu acompanho o futebol e eu não entendi, porque o que eu entendo no futebol, quando a gente fala assim, o juiz roubou, a gente tá querendo falar de roubar mesmo. No real sentido da palavra. Então, assim, na minha opinião, cara, desculpa esfarrapada. Não precisaria ter utilizado essa justificativa, poderia ter pedido desculpa, perdão, mas sem utilizar isso, porque não colou. Não deu certo, irmão. Não deu certo, tá? E o Palmeiras está tentando a liberação também do atleta Alan pro jogo de amanhã. Estava tentando, né? Eu não sei se o Palmeiras conseguiu isso. Vamos ver aqui. Parece que conseguiu, hein? Vamos ver.
Alan está livre para jogar. Está livre para jogar amanhã. Então o Alan, que estava suspenso, está livre para jogar. Isso é importante. Isso é importante em termos de planejamento da equipe. Se vai ser titular, se vai ser misto, se vai ser reservas. Então isso é muito importante, porque o Alan ele compõe justamente essa linha aí. Essa linha aí de variação tática do Palmeiras. Então, boa notícia aí no finalzinho do vídeo, né? Uma boa notícia aparecendo. É isso daí, vamos ver como que vai ser o jogo hoje lá de Fortaleza e Flamengo. O Flamengo chega com alguns desfalques, mas mesmo assim a extensão do elenco tem outros jogadores que impactam também. Vamos ver como que o Felipe Luiz vai dispor a equipe, sendo que tem a Libertadores no meio da semana. E, consequentemente, em cima desse resultado, provavelmente a gente vai saber aí as manobras do Palmeiras. Beleza? Coloca nas opiniões aí. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.